E nessa segunda-feira, o acesso a dados de usuários de internet em provedores no exterior foi tema de discussão no Supremo Tribunal Federal. A audiência pública convocada pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes, reuniu autoridades, pesquisadores e representantes de empresas e da sociedade civil. Ao todo, foram ouvidos 38 especialistas. Em ação declaratória de constitucionalidade, a Federação das Associações das Empresas de Tecnologia da Informação defende a validade de um acordo de assistência judicial penal fechado entre Brasil e os Estados Unidos em 1997 e promulgado pelo Congresso Nacional em 2001. Entre outros pontos, ele trata do compartilhamento de dados sigilosos para investigações criminais. Em discussão na Corte está o controle de dados de usuários por provedores de internet no exterior, previsto nesse acordo. A audiência pública serve de referência para a decisão que o Supremo Tribunal Federal deve tomar sobre o fornecimento das informações sigilosas, de forma direta, sem passar pela via diplomática, mesmo que a legislação do país de origem proteja essa informação. O representante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo lembrou que os Estados Unidos têm uma lei específica que determina a transferência dos dados em investigações penais, mesmo quando o banco de dados estiver fora do território do país. Ocorre que, recentemente, os Estados Unidos aprovou uma legislação chamada Cloud Act. E nessa legislação, pelo fato dos Estados Unidos ter passado pelo mesmo tipo de problema, está previsto que não importa onde os dados estejam, a empresa que está nos Estados Unidos, mesmo que esses dados estejam localizados numa filial fora dos Estados Unidos, tem que prover esse tipo de informação. Então, esse mesmo Cloud Act que eu mencionei agora abre uma possibilidade muito boa para um novo acordo internacional. Um acordo que seja célere no sentido das trocas de informações entre Brasil e Estados Unidos. É isso que eu espero que aconteça. Para o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, o acordo de cooperação assinado entre o Brasil e os Estados Unidos é claro. O devido processo legal em matéria penal, né, entre as autoridades judiciárias brasileiras e as americanas, o devido processo legal está consubstanciado no EMILAT. O EMILAT foi internalizado por um decreto executivo, referendado por um decreto legislativo e, portanto, já faz parte da legislação brasileira. O representante do Facebook Brasil defendeu que a permissão de acesso direto aos dados pelas autoridades brasileiras violaria a autonomia da empresa que está sediada fora do Brasil. Forçar uma controladora de dados sujeita à jurisdição dos Estados Unidos a fornecer conteúdo de comunicações de forma direta para autoridades brasileiras, arriscando violar a lei dos Estados Unidos, viola nossos princípios constitucionais, como a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a solução pacífica dos conflitos. Ao encerrar a audiência pública, o ministro Gilmar destacou a necessidade de preservar direitos dos cidadãos na discussão sobre acesso a dados virtuais. A requisição de dados eletrônicos de empresas estrangeiras demanda um ajuste fino que possa equacionar as questões da legitimidade da atuação dos Estados envolvidos, a eficácia das requisições dos poderes públicos e a observância aos direitos e garantias fundamentais.